O Brasil é dos brasileiros e das brasileiras. Nosso país é soberano, um país único que tem diversidade, riqueza e seu maior diferencial, o povo brasileiro. Milhões de brasileiros e brasileiras que acordam cedo todos os dias, que não fogem à luta, que têm orgulho do Brasil e defendem o que for melhor para si e para o crescimento do país. Um povo que sabe a importância de ter casa, luz, comida na mesa, respeito ao trabalho e dinheiro no bolso para viver com dignidade. Estamos aqui para ser o canal e a voz do maior partido de esquerda do mundo, da nossa militância, dos trabalhadores e trabalhadoras do país. Assim como o Brasil cresce, nossa comunicação cresce também. Registramos os momentos históricos do país, priorizamos as principais coberturas, acompanhamos de perto o que muda de fato na vida do povo. A partir de hoje, o Brasil sai do mapa da fome. Aqui valorizamos o povo brasileiro, damos voz a quem ajuda o Brasil a crescer, a quem dá a cara para enfrentar injustiças sociais, lutar por justiça tributária e defender nossos diferenciais. Quem luta para garantir educação a todos, crédito para o trabalhador e mudanças sociais de verdade. A gente respeita todos que fazem parte do nosso Brasil e te convidamos a seguir com a gente na transformação da nossa história. E com orgulho podemos dizer, somos brasileiros e fazemos parte da TV PT. Aqui brilha uma estrela. Boa tarde, esse é o Jornal PT Brasil e você vai ver nessa edição. Após pressão popular e atuação do PT e do governo, Derrite recua sobre Polícia Federal e grupos terroristas no projeto Antifacção. Após recuo de relator, projeto Antifacção deve ser analisado nessa quarta-feira pela Câmara dos Deputados. Presidente do PT, Edinho Silva, destaca a participação do partido na COP30 e reunião de progressistas por agenda ambiental. E Lula assina decreto que moderniza vale-refeição e alimentação e cria teto para taxas. Hoje é quarta-feira, 12 de novembro, e o Jornal PT Brasil já começou. Estamos ao vivo via satélite pelo PTSat, no canal 1313, também pelo YouTube e a Rádio PT. Quem apresenta esse jornal com a gente em língua brasileira de sinais são Lúcia e Nayane. Aproveite também, participe, envie seu comentário, sugestão aqui no nosso chat no YouTube. E a gente abre essa edição contando que após a pressão social e do PT, integrantes do governo Lula e parlamentares do PT comemoraram o recuo do relator Guilherme Derrite no parecer do projeto de lei Antifacção. Entre as principais mudanças acordadas estão a manutenção da competência da Polícia Federal em investigações contra o crime organizado e a retirada da equiparação de facções a grupos terroristas. O governo ainda deve fazer uma análise mais detalhada do novo texto para orientar o posicionamento do governo, que é o idealizador do projeto de combate às facções criminosas. Mas esses dois pontos já foram comemorados como vitória do governo. Nós passamos o dia, eu mesmo, com o líder do governo, conversando com o presidente Hugo, conversei com a ministra Gleice, o Lindbergh também, buscando sempre atuar para tratar de dois temas que para nós são muito caros. A questão restituir o papel investigatório da Polícia Federal, que ela tem autonomia para investigar, é ela que faz um trabalho exuberante no combate ao crime organizado, às facções organizadas, à lavagem de dinheiro e por aí vai, e também retirar do texto aqueles delitos, aqueles crimes que poderiam ser caracterizados como crimes na lei do terrorismo. Nós sempre colocamos para o presidente Hugo Mota, e o governo colocou isso com muita clareza, que era fundamental atender essas duas questões centrais para o governo que vieram do
projeto inicial do Poder Executivo. Eu considero uma vitória muito grande, uma vitória da racionalidade. A gente já excluía essa questão do terrorismo. Se você for ver, era isso que argumentava o governo. Bastava ter ido no projeto original do governo, que era justamente aquilo, um novo tipo penal. No caso, a facção. Se querem mudar o nome, mas era justamente isso que a gente defendia. A gente dizia que o terrorismo abria caminho para um ataque à soberania nacional, mas ia ter prejuízo para a nossa economia. Então é uma vitória da mobilização da sociedade e importante o recuo. Em relação à Polícia Federal, eu sei que o nosso líder Guimarães, todos nós queremos dizer uma coisa aqui. É inegociável qualquer restrição de poder da Polícia Federal e de competência. Aí a gente quer ver o texto. Porque nesse aspecto aqui, o ataque que vinha no projeto, no relatório do DERIT, era um ataque muito grande à Polícia Federal. A gente chamou, e eu conceituei dessa forma, de um novo tipo de blindagem. Então eu quero aqui dizer o seguinte, que a gente está na expectativa do texto, dizer que o recuo dessa parte do terrorismo é uma vitória importante. E eu quero aqui dizer que estava certo o ministro Lewandowski desde o começo, quando defendia um novo tipo penal. Agora, em relação à Polícia Federal, nós queremos, estou dizendo isso com mais cautela, e esperar para ver, porque as modificações e o ataque foi muito grande. Eu reputo e espero que tenha um recuo definitivo nessa área. Em relação à Polícia Federal, eu só queria dizer uma posição, que é a posição expressa agora há pouco pelo ministro Lewandowski. Nós não aceitamos negociar 1 milímetro de texto se for para retirar competência da Polícia Federal. É importante voltar a destacar que o projeto antifacção, elaborado pelo governo do Brasil, envolveu um processo técnico amplo e participativo que reuniu diversos setores da sociedade e foi construído ao longo de 6 meses com contribuições de ministérios públicos estaduais e federal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, universidades e representantes da sociedade civil, garantindo um debate profundo e responsável. Além disso, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou que equiparar facções criminosas a grupo terrorista representa risco à soberania nacional, podendo abrir espaço para intervenções estrangeiras e afastar investimentos internacionais. Outro ponto é que limitar as competências da Polícia Federal é inconstitucional, já que a PF deve atuar de forma autônoma e nacional no combate ao crime organizado. A gente continua destacando um ponto específico, que é essa questão de equiparar facções criminosas a organizações terroristas, porque isso representa realmente um problema para a economia brasileira, porque várias empresas estrangeiras elas têm limitações por governos estrangeiros de investir nos países que têm ações terroristas. Então isso representa fuga de investimentos ou impedimento de investimentos no Brasil e, claro, isso de alguma forma vai afetar a economia. Então a manutenção do projeto de maneira inicial apresentada pelo governo nesse ponto é uma vitória do governo, o que vai garantir, então, que esses investimentos continuem acontecendo sem problema algum. E o projeto antifacção também foi o tema do nosso PT no Congresso de hoje. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na programação da TV PT. Estamos aqui no Congresso Nacional, mais especificamente na Câmara dos Deputados, para falar sobre o principal assunto da semana, que é o PL antifacção. E para falar conosco, ao meu lado, o nosso deputado federal, Alencar Santana, que vai abordar, que vai detalhar isso para a gente. Deputado, a extrema-direita, a ala bolsonarista, o relator da PL antifacção, do PL antifacção, recuou após pressão da bancada do PT, após a pressão da população, da sociedade civil, das alas da esquerda. Houve um recuo em relação
à questão do terrorismo e também em relação às diretrizes, às atuações da Polícia Federal, né? Agora eles estão aí propondo um novo tipo penal, que já é justamente o que o projeto apresentado pelo governo Lula propôs, que inclusive tem um nome correto, né, que é o de facção criminosa. Por que essa dificuldade de aprovar como foi apresentado esse projeto pelo governo Lula, pelo Poder Executivo? Boa tarde. Oi, Fran, boa tarde, é um prazer estar falando contigo, todos aí do PT que nos acompanham. Eu queria abordar um outro tema e fazer uma pergunta. Eu queria saber aonde está o governador Tarcísio. Eu acho que ele deve estar escondido em alguma moita, debaixo da mesa do palácio, em algum lugar, porque a gente não ouviu ele falar nada. Ele que opinava sobre a anistia, sobre o tarifaço do Trump, ele não fala o que o seu secretário está fazendo. O secretário Derrite, que é um cara de confiança dele, está lá há muito tempo, libera ele para vir aqui simplesmente relatar esse projeto, portanto ele participou de toda essa construção desse acordo e ele não fala nada. Como você mesmo disse, bancada do PT, outros setores pressionaram muito porque estavam fazendo ali um forte ataque à Polícia Federal, uma blindagem aos manda-chuvas do crime organizado, impedindo que a Polícia Federal investigasse o crime organizado. E o governador Tarcísio, cadê ele? Tarcísio, traga a sua opinião. Você concorda com o Derrite? Você concorda com a blindagem ao crime organizado? Você concorda tirar a competência e poder da Polícia Federal? E aí a opinião pública falou, se manifestou, e o governador, pianinho. Mas voltando ao tema da sua pergunta, sabe por que eles estão inventando, tentando tirar do PT a autoria desse projeto, que é a autoria do presidente Lula? Eles sabem que a pauta da segurança é uma pauta importante. Para nós também muito importante. Tanto é importante que o governo mandou aqui no primeiro semestre a PEC da segurança. Ela está tramitando e não aprova porque os bolsonaristas obstruem, atrapalham e não deixam. Podia ter sido aprovada no primeiro semestre. E é justamente o oposto daquilo que eles pensam, daquilo que eles defendem. A nossa proposta prevê o quê? Ela dá mais poder à Polícia Federal, ao governo federal, de integrar as polícias estaduais no combate ao crime organizado. Uma cooperação, numa integração Polícia Federal, órgãos de segurança nacionais, junto com as polícias locais, regionais, para atuar contra o crime organizado. E eles querem o oposto, tanto que ficou descarado na proposta que o Derrite trouxe para cá. E quando o governo manda esse projeto antifacção, endurecendo as penas, as medidas contra as facções criminosas, e o Derrite é escolhido, é para tirar do PT justamente essa possibilidade de trabalhar essa pauta. É um absurdo que tanto a PEC da segurança, o relator não é nosso, quanto o projeto antifacção, o relator não é nosso. Ora, são propostas do governo. Seria natural ter alguém do governo relatando, que tivesse uma ideia semelhante, o mesmo objetivo político, mas não, eles vão para o antagônico. Então eles querem tirar do PT algo que é nosso. Estão roubando uma medida petista, proposta do governo Lula na área da segurança pública. Por isso que cada hora, mesmo recuando nesse ponto, eles tentam criar ali algo diferente para dizer que não é nosso, mas a gente pode até ser diferente. Mas nós não vamos permitir que a Polícia Federal tenha o seu poder diminuído, nós não vamos permitir qualquer tipo de blindagem ao crime organizado e a seus aliados, porque provavelmente tem muita gente com medo do desdobramento de algumas investigações, como a Carbono Oculto, que pode chegar a muito mais gente, inclusive da política. E essa questão do nome, do tipo penal que agora eles estão propondo, um nome completamente técnico, sendo que o Poder Executivo, o governo Lula, o Partido dos Trabalhadores, propôs um nome correto para isso, que é o de facção criminosa, deputado? Sim, sem dúvida. Porque são facções, são grupos que começaram se alastrando, o Comando Vermelho no Rio, PCC em São Paulo, tomando conta de presídios, ganhando poder, de territórios, numa relação hoje que extrapola estados, extrapola países. Então nós temos que combater com muita firmeza, muita eficiência, o crime organizado, com o rigor da lei, mas ao mesmo tempo com inteligência e pegando o patrimônio, porque a finalidade do crime
é dinheiro, é patrimônio. Então nós temos que pegar lá aquilo que de fato afeta eles e sem dúvida alguma é o patrimônio e suas relações econômicas. E deputado, só para a gente finalizar, existe uma possibilidade desse PL ser pautado aqui hoje? Como é que está tramitando aqui na Câmara? Depois do super-herói Derrite teve mudado o texto mais de uma vez, porque ele tentou aqui achando que ia chegar e ele tanto desconhece e é despreparado que ele já está em 3 dias no 3º relatório, né? Agora apresentou o novo, nós vamos ter uma discussão daqui a pouco para a gente analisar com muito cuidado, muita miudeza, para não ter ali nenhuma armadilha, né? Para que a gente decida, mas é possível e a voto hoje, mas nós vamos trabalhar ele com muito cuidado para que a gente não caia, não tenha ali nenhum tipo de pegadinha ou uma pegadona, né, que de repente passe e a gente não perceba. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação, deputado. Um abraço, um beijo grande para todo mundo. Obrigado. É isso, voltamos ao estúdio. É isso então, fica a expectativa ainda hoje, como o parlamentar comentou, o Alencar, eles devem fazer uma análise mais detalhada do texto ainda hoje, né, a terceira alteração e o 3º texto apresentado, né, 2ª alteração, e aí então fica essa expectativa e pode ser analisado e votado ainda hoje o projeto antifacção, um projeto do governo do Brasil. E em meio à discussão da autonomia da Polícia Federal nas investigações, é importante destacar outra coisa, que a extrema-direita agiu após a Polícia Federal abrir um inquérito para investigar a morte do delator do PCC, Vinícius Gritzbach, em novembro de 2024, no aeroporto de Guarulhos. A apuração acabou virando uma ampla investigação sobre possíveis esquemas de corrupção na Polícia Civil de São Paulo, colocando pressão sobre a gestão do governador Tarcísio de Freitas. O avanço da PF aconteceu a partir do compartilhamento da delação premiada de Gritzbach, que foi entregue a agentes da PF por promotores do Ministério Público de São Paulo. As informações levaram à descoberta de indícios de extorsão, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro envolvendo policiais civis ligados ao delator. Um dos casos que vieram à tona a partir das investigações da PF foi o que resultou na prisão do policial civil Silas Salerno Elias Júnior, durante a operação com foco na atuação de fintechs para lavagem de dinheiro de atividades criminosas. No mesmo caso, a PF também prendeu o PM Diogo Costa Cangerana, ex-segurança do governador Tarcísio de Freitas. E agora a gente muda de assunto porque tem uma notícia boa para falar, porque foi assinado o decreto que moderniza o Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT, uma política pública histórica que garante dignidade e segurança alimentar a milhões de famílias em todo o país, o chamado e famoso Vale Alimentação, Vale Refeição. A atualização das regras desses vales vai promover mais transparência, concorrência justa e respeito ao direito de quem trabalha e produz. Além disso, a comida pode ficar ainda mais barata. Mais de 22 milhões de brasileiros serão beneficiados com as mudanças, que ampliam a liberdade de escolha e facilitam o uso dos cartões. Os estabelecimentos comerciais, como bares, restaurantes, padarias e supermercados, também ganham mais segurança e previsibilidade nos repasses financeiros. O decreto determina que os pagamentos aos comerciantes sejam feitos em até 15 dias corridos após cada transação. Antes, o prazo era de até 30 dias. A medida, segundo o governo Lula, vai melhorar o fluxo de caixa e fortalecer pequenos e médios negócios, especialmente na área de alimentação, que emprega milhões de pessoas em todo o país. Este decreto é bom para os supermercados brasileiros, grandes, pequenos e médios. É bom para restaurantes grandes, pequenos e médios. É bom para padarias grandes, pequenas e médias. É bom para quem vende hortifrutos, ou seja, para quem vende fruta nesse Brasil inteiro. É no Brasil inteiro que nós estamos falando. Então, se é bom para todo mundo, é bom para o trabalhador também. Sim. E se é bom para o trabalhador e é bom para o Brasil, é bom para todos nós. O novo decreto moderniza um dos programas mais duradouros e bem-sucedidos do Estado brasileiro.
Criado em 1976, o Programa de Alimentação do Trabalhador está prestes a completar 50 anos, como símbolo da proteção social e da valorização do emprego formal. O texto também estabelece limites máximos para as taxas cobradas pelas operadoras dos cartões. A taxa de desconto cobrada dos estabelecimentos não poderá ultrapassar 3,6% e a tarifa de intercâmbio terá teto de 2%. Essa medida impede abusos e traz mais equilíbrio entre empresas, bandeiras e comerciantes. As administradoras terão 90 dias para se adaptar às novas regras, que marcam uma virada de página na relação entre trabalhadores, empresas e o sistema financeiro. Essa é uma medida, presidente, que tem um alcance que talvez seja maior do que nós estamos enxergando. Porque as 4 grandes empresas que têm verdadeiro oligopólio e que é contra isso aqui, mas tem do outro lado as outras empresas menores que estão totalmente apoiando o que nós estamos fazendo, porque vai aumentar a concorrência. Ao acabar com o oligopólio, essas empresas vão poder participar ativamente, dando transparência e dando concorrência para beneficiar quem, presidente? Para beneficiar o pequeno restaurante, o boteco, a padaria, o pequeno mercado, o mercadinho de vila, os supermercados que vão poder reduzir as taxas de pagamento. Hoje essas empresas, presidente, cobram de até 10%. 10% da taxa principal. Mas tem as taxas acessórias que eles falam. Na renovação, na anuidade, tudo. Então chega a mais de 10%. O que nós estamos fazendo aqui é que em 90 dias, todas elas, a taxa que vão pagar é no máximo 3,6%. Então isso é um grande benefício para todo o comércio que trabalha com vale-refeição, com vale-alimentação. Outra mudança importante é a integração total entre as bandeiras dos cartões, que, segundo as associações de restaurantes, pode fazer com que a comida fique ainda mais barata. Em até um ano, qualquer cartão do programa vai poder ser usado em qualquer maquininha, sem depender do banco ou da operadora. Hoje, o trabalhador, muitas vezes, acaba encontrando dificuldade para usar o benefício em determinados estabelecimentos. E com a mudança, o governo elimina barreiras e devolve ao cidadão o direito de decidir onde e como usar o seu vale. A partir de hoje, nós teremos, assim que as taxas forem reduzidas para os pequenos mercados, para os médios mercados, que o prazo de reembolso for reduzido, nós teremos condições de competir melhor, nós teremos condições de repassar melhores preços para os consumidores e assim, presidente, atender a demanda que o senhor sempre trabalhou, que é exatamente atender a demanda de alimentação do povo brasileiro. E o senhor tem feito um trabalho incrível nessa área e hoje o senhor colocou uma mudança histórica porque todos os mercadistas brasileiros hoje vão aplaudir em pé, os pequenos restaurantes vão aplaudir em pé essa mudança que o senhor fez. O senhor não tem ainda a dimensão do quanto isso é importante para o setor supermercadista, para o consumidor brasileiro, porque nós hoje temos que repassar essas taxas absurdas, violentas, desse lucro fácil, desse vício no lucro fácil dessas 4 empresas, temos que repassar no preço dos alimentos para poder reembolsá-los, essa ciranda financeira vergonhosa. E hoje o senhor está mudando essa história, trazendo uma taxa teto, com todas as taxas que hoje esse pessoal cobra mais de 17 tipos de tarifas e taxas, que o senhor hoje está resolvendo com esse decreto. Então o senhor pode ter certeza que a partir de hoje nós temos aqui um compromisso com o senhor de homenageá-lo como supermercadista honorário do setor por tudo que o senhor tem feito, assim como os ministros que trabalharam nessa demanda, ministro Marinho, ministro Haddad, ministro Geraldo Alckmin, ministro Rui Costa e todos os que acompanharam esse movimento. O decreto também proíbe práticas comerciais abusivas, como deságios, descontos indevidos, vantagens financeiras paralelas e prazos incompatíveis com o sistema de pagamento pré-pago.
As regras entram em vigor imediatamente, reforçando o compromisso do governo Lula com a transparência e a integridade nas relações de consumo. Boa notícia. E olha só, em falar em boa notícia, outra boa notícia para os moradores lá do Paraná que foram atingidos, infelizmente, por essa tragédia da natureza, esse tornado, né? Trabalhadores de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, que foi afetada pelo tornado na última semana, já podem solicitar o saque do FGTS. A liberação acontece por conta do estado de calamidade e pode ser feita a caixa pelo aplicativo FGTS. Moradores de Goioxim, outra cidade paranaense, também podem fazer a solicitação por conta das fortes chuvas que atingiram a região. Os moradores de Rio Bonito do Iguaçu podem fazer o saque até o dia 6 de fevereiro de 2026. Já os moradores de Goioxim têm até o dia 8 de fevereiro de 2026. É necessário para isso ter saldo na conta do FGTS, não ter realizado o saque pelo mesmo motivo em um período de pelo menos um ano. O valor máximo para retirada é de R$ 6.220 por conta. Durante a solicitação, é possível indicar uma conta da Caixa, inclusive a poupança digital Caixa Tem, ou de outro banco para receber os valores sem custo. A relação completa dos municípios habilitados para o saque FGTS por motivo de calamidade você encontra no site fgts.gov.br. E no próximo bloco a gente volta a falar sobre a COP30 que acontece lá em Belém, no Pará. O Jornal PT Brasil volta já. Comece suas manhãs com mais informação no Café PT. Os assuntos mais importantes para o dia a dia do trabalhador e da trabalhadora brasileiros, debatidos com lideranças do PT e do governo Lula. Porque o nosso bate-papo é quente, igual o café que você acabou de passar na sua casa. Assista a programas inéditos toda segunda, quarta e sexta, às 9 da manhã. Ou confira a reapresentação logo após a reprise do Jornal PT Brasil. TV PT. Aqui brilha uma estrela. Estamos de volta com o Jornal PT Brasil e agora nós vamos falar então de COP30. A COP30 Belém já é considerada uma das 4 maiores conferências de clima da história. O número de inscritos na COP no Brasil é de quase 48 mil pessoas de 194 países. A maior delegação vem do Brasil, com 3.805 pessoas, seguida da China, com 789 pessoas, e da Nigéria, com 749 pessoas. Além disso, quase 4 mil membros da mídia se inscreveram para a COP30, sendo considerada potencialmente a maior representação da mídia na história da COP. A participação mais alta registrada até agora foi na COP28, realizada em 2023 em Dubai, nos Emirados Árabes. Na ocasião, o quórum foi de 70 mil entre delegações dos países, observadores, imprensa e representantes da ONU. E direto de Belém, o presidente do PT, Edinho Silva, destacou a participação do partido em agendas na COP30 e da reunião de partidos progressistas em defesa do desenvolvimento sustentável. Estou aqui na COP, estou acompanhando de perto os diálogos que estão acontecendo aqui. Primeiro, a necessidade dessa COP ser a COP que reconheça a urgência climática, que reconheça a necessidade da transição energética para que a gente possa diminuir o impacto do aquecimento global. E, claro, é um momento histórico para o Partido dos Trabalhadores. Pela primeira vez na nossa história, durante a COP, nós estaremos reunindo todos os nossos dirigentes dos 9 estados que formam a Amazônia Legal. Então, no dia 13, nós estaremos no bairro Marco, na Avenida Duque de Caxias, 1234, nos sindicatos urbanitários, fazendo o encontro do Partido dos Trabalhadores, os 9 estados da Amazônia Legal. E no dia 14, nós estaremos reunindo todos os partidos progressistas, todos os partidos que se preocupam
com o desenvolvimento sustentável. Também no dia 14, nós estaremos reunindo aqui o Diretório do Partido dos Trabalhadores de Belém, na sede estadual do Pará, na rua Barão do Triunfo, 2129, lá na sede do PT aqui do Pará. Nós estaremos reunindo todos os partidos progressistas que se preocupam com a construção de um projeto de desenvolvimento sustentável. É isso, a COP é uma realidade porque ela se impõe, que nós queremos um mundo que cresça, que se desenvolva, mas que preserve os nossos recursos naturais. Nós queremos um mundo que supere e que vença a urgência climática. E o PT participou nessa manhã, na Baía do Guajará, na Baquiata da Cúpula dos Povos, em um ato histórico pela Amazônia e pela justiça climática. A mobilização de movimentos sociais e comunidades tradicionais reuniu cerca de 5.000 pessoas em mais de 200 embarcações. A Baquiata antecede a abertura da Cúpula dos Povos, um evento paralelo à COP30, que começa hoje na Universidade Federal do Pará e é organizado por mais de 1.000 entidades. A Cúpula dos Povos pretende denunciar os modelos de exploração dos territórios e fortalecer as práticas coletivas, agroecológicas e ancestrais dos povos originários, das águas, das florestas e das periferias. Além das atividades já citadas pelo presidente do PT, Edinho Silva, a agenda do partido na COP30 continua nessa quarta-feira. Pela manhã, lideranças e dirigentes participaram da Baquiata da Cúpula dos Povos que falamos anteriormente. Agora, às 14h, então, a gente tem aqui para vocês, 12 de novembro, no período da tarde, então, ocorre o ato político do seminário do Encontro Internacional de Comunidades Atingidas por Barragens e Crise Climática. Às 14h30, acontece a plenária das cutistas e dos cutistas na COP30, no espaço CUT, na Cúpula dos Povos. E às 16h acontece a atividade Amazônia Fala, Comunicação Popular e Democracia e na Era da Crise Climática. As 3 atividades acontecem na Universidade Federal do Pará. Também às 16h acontece o Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional do espaço da Assembleia Legislativa do Pará. E às 17h acontece a abertura da Cúpula dos Povos, também na Universidade Federal do Pará. A secretária nacional agrária do PT promoveu ontem, na COP30, a mesa A Questão Agrária e seus impactos na sustentabilidade ambiental como prioridade à vida de mulheres e homens no campo, das águas e das florestas, no Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Pará, em Belém. Participaram da atividade a secretária nacional agrária do PT, Rose Rodrigues, o secretário-geral do PT, Henrique Fontana, a secretária adjunta de comunicação do PT, Camila Moreno, e os deputados federais Ayrton Faleiro, do PT do Pará, e Pedro Uxay, do PT de Santa Catarina, além de dirigentes e lideranças do PT que participaram da discussão, integrantes também da CONTAG, do MST, da CUT, do Conselho Nacional de Seringueiros, da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Pará e do Amazonas, do Ministério da Pesca e Aquicultura, do Movimento de Luta pela Terra e do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais. E olha só, o BNDES lançou uma plataforma aberta para acompanhar os projetos financiados pelo novo Fundo Clima, reunindo dados sobre investimentos, localização e tipo de apoio. O mecanismo será apresentado durante a COP30 em Belém e mostra o avanço do banco na Agenda Verde. Entre 2023 e 2025, foram 19 bilhões aprovados em projetos de transição energética, descarbonização e reflorestamento. O Fundo Clima, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, financia ações como eletrificação do transporte urbano, produção de biocombustíveis e indústria verde. Só na área de mobilidade, o BNDES se tornou o maior financiador de ônibus elétricos da América Latina, com 3,8 bilhões de reais em aprovações desde 2023. Fica por aí porque a seguir o Brasil teve crescimento expressivo nos índices de confiança da população no governo federal e nos serviços públicos. É rapidinho.
Se liga no programa que está agitando a TV PT. Pode Tremer. O videocast para a juventude que gosta de política e para quem acha que não gosta também. Toda quinta-feira, às 18 horas, com reprise às terças no mesmo horário. Assista pelo canal do PT no YouTube, PT Sat, canal 1313, Rádio PT ou nas plataformas de streaming da Rádio PT. Não dá pra perder, né? Estamos de volta com o Jornal PT Brasil e olha só, o Brasil teve um crescimento expressivo nos índices de confiança da população e no governo federal e nos serviços públicos. É o que apontam 2 relatórios da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, divulgados nesse mês. Olá, boa tarde para você que acompanha o Jornal PT Brasil. De acordo com a OCDE, a confiança no governo federal subiu de 26% em 2022 para 38% em 2025, superando a média da América Latina e do Caribe, que é de 35%. Já a confiança no serviço público saltou de 24% para 41%, também acima da média regional de 32%. O levantamento mostra ainda crescimento expressivo na percepção de justiça no acesso a benefícios sociais, que passou de 33% para 48%, e na satisfação com serviços de saúde e educação, com avanço de mais de 10 pontos percentuais em ambos os casos. Outro dado importante é a confiança no sistema eleitoral, que atingiu 48%, o maior índice da região. Por meio das redes sociais, o presidente Lula afirmou que esses resultados refletem a retomada das políticas públicas, o diálogo com a sociedade e a busca ativa por famílias que precisavam de apoio. O relatório de integridade pública da OCDE reforça que o Brasil avançou de forma consistente no combate à corrupção e na consolidação de um Estado mais transparente e eficiente. Entre as medidas destacadas estão os sistemas de integridade, transparência e acesso à informação e o Plano de Integridade e Combate à Corrupção 2025-2027. Volta ao estúdio do Jornal PT Brasil. E o presidente Lula sancionou ontem a lei que amplia os recursos para o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar e para o Programa Nacional de Alimentação Escolar. A nova legislação passa a incluir as escolas da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, além de outras instituições federais de ensino. O objetivo é garantir transporte escolar seguro para estudantes da educação básica que vivem em áreas rurais e assegurar que os recursos da merenda escolar cheguem de forma direta e contínua às unidades federais, atendendo às necessidades nutricionais dos alunos durante todo o período letivo. E já que a gente está falando de educação, estudantes participantes do programa Pé de Meia, que concluírem o ensino médio em 2025 e fizerem os 2 dias de prova do Enem, vão receber um incentivo extra de R$ 200. O valor será pago após a confirmação da conclusão do curso, na mesma conta onde os alunos já recebem as parcelas do programa. O Ministério da Educação, por meio do INEP, aplicou no último domingo o primeiro dia de provas do Enem com questões de linguagem, ciências humanas e redação. O segundo dia de exame acontece no próximo domingo, 16 de novembro, com provas de ciências da natureza e matemática em todo o país. E a Fundação Oswaldo Cruz vai ampliar a produção de insumos e kits diagnósticos para o Sistema Único de Saúde com a criação de uma nova planta industrial em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. A fábrica, cedida pela empresa francesa Biomérieux por um período inicial de 10 anos, será incorporada ao Instituto Biomanguinhos, responsável pela produção de vacinas e diagnósticos para o SUS. A operação está prevista para começar em março de 2026, com foco na fabricação de testes rápidos até a montagem final dos kits. Com isso, a Fiocruz espera reduzir o tempo de produção e também fortalecer a autonomia nacional em diagnósticos e também a resposta do Brasil em casos de emergências sanitárias. E olha, essa é para quem fez a segunda edição do concurso nacional unificado. Os resultados das provas objetivas serão divulgados a partir das 4 horas da tarde de hoje.
Também serão divulgados os gabaritos definitivos das provas objetivas, as respostas aos recursos contra os gabaritos preliminares das provas objetivas, os espelhos dos cartões respostas e os resultados individuais definitivos na prova objetiva, além também das listas de classificação de todos os cargos e a tabela com as notas mínimas para classificação em cada cargo pretendido. Hoje os candidatos também vão saber a convocatória para a segunda etapa do CNU 2, que é a prova discursiva, a ser aplicada no dia 7 de dezembro. O modelo inovador de seleção pública foi criado pelo Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos e teve a Fundação Getúlio Vargas como a banca responsável pelas provas. As provas objetivas do CNU 2 foram realizadas em 5 de outubro em 228 cidades de todo o país para o preenchimento de 3.652 vagas na administração pública federal. Os resultados poderão ser acessados no site conhecimento.fgv.br/CPNU2. E no Elas por Elas dessa quarta-feira, a conversa é com Iana Aguiar, psicóloga, comunicóloga e pesquisadora que investiga a relação entre comunicação, neurociência, política e as relações humanas na era digital. É hoje, a partir das 4 da tarde, aqui na TV PT, não perca. E no Café PT, também de hoje, você viu uma entrevista com a coordenadora do Setorial Nacional de Assuntos Indígenas do PT, Tani Rose, sobre a importância da realização da COP30 aqui no Brasil. Para nós, é muito importante o Brasil estar sediando, depois de 30 anos, né, que tivemos a Rio 92, o Brasil ser referência, e nesse momento é muito importante, porque o Brasil quer retomar, né? Passamos por momentos difíceis no ex-governo Bolsonaro em relação às questões ambientais, retomar esse espaço que nós sempre lutamos para a preservação ambiental. E é um momento de troca, né? Para as novas tecnologias sustentáveis. E o Brasil, com a presença da conferência da COP, gera nesse momento, trará a tendência, mais empregos. Isso é importante, porque o Brasil pode passar a ser produtor, né, de produtos sustentáveis para o mundo. As transmissões da TV PT, da entrevista do Café PT, também são feitas de forma simultânea na Rádio PT. E lembrando que todas as entrevistas do Café PT estão disponíveis no canal oficial no YouTube. O Café PT tem edições inéditas toda segunda, quarta e sexta, às 9 da manhã, e reapresentações às terças e quintas no mesmo horário. Então, não perca. E agora a gente chama a agenda do presidente Lula. Pela manhã, Lula se reuniu com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e com a ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência, Gleisi Hoffmann. Agora à tarde, a gente mostra para vocês que às 2h40, Lula se reúne com o secretário especial para assuntos jurídicos da Casa Civil, Marcelo Eike. Na sequência, às 3 da tarde, com o chefe do gabinete pessoal, Marco Aurélio Marcola. O Jornal PT Brasil de hoje termina agora. Muito obrigado pela sua companhia. Eu te espero amanhã, à 1 da tarde. Tchau.